Tem moral. Aperta aí, fica vermelho. Então, primeiramente, bom dia a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar o deputado Marcelino Galo, cumprimentar todas as pessoas presentes e dizer, no primeiro momento, o seguinte, que o meu papel aqui não vai ser uma mera exposição de dados sobre a previdência policial, a previdência dos policiais em outros países, mas necessariamente propor uma reflexão sobre isso que está acontecendo, que é o papel do cientista social, sabe? Minha condição de estudante latino-americana não me permite que eu faça essa intervenção aqui sem dizer qual é o local do estudante latino-americano em todo esse processo. Para isso eu trouxe primeiro uma citação do Álvaro Vieira Pinto, muito importante teórico, que escreveu um livro chamado Sociologia dos Países Subdesenvolvidos, um importante teórico muito pouco lido na academia, extremamente negligenciado por todos os acadêmicos, que ele diz o seguinte: a recusa à consideração frontal da realização social no país subdesenvolvido é a atitude universal dos apologetas da dominação. Mas não podendo descer ao nível de estultice de apenas escrever os raros aspectos manifestados pelo modo de vida da reduzida camada pecuniariamente forte e esbanjadora, são obrigados a incluir no panorama a imagem da miséria das massas, suas deficiências, atraso e ignorância. Mas não o podem fazer de modo veraz e sincero, sendo levados a envolver uma concepção sociológica poucas vezes explícita e mais frequentemente difusa, ambos os lados da medalha, para chegarem assim a teorias ou análises que julgam científicas, em que o lado sombrio, sem ser negado, primeiramente, não ofusca a importância primordial e definidora do conjunto, atribuída ao esplendor do estamento rico, especialmente em seus refúgios urbanos, e em seguida, simultaneamente com os cânticos de Rosana aos ricos, vai sendo desenvolvida convincentemente a teoria que explica a presença dos contingentes populacionais miseráveis. Deste modo, o endeusamento dos poderosos e prósperos serve não só de encobrimento para a penúria dos infelizes favelados de todos os níveis, mas ainda de explicação da situação, reconhecida como lamentavelmente verdadeira nesses últimos. Trazendo essa citação, o que eu quero dizer é que o estudante da ciência social brasileira tem a obrigação de observar a condição de subdesenvolvimento do seu povo. Tem a obrigação de observar, por exemplo, a condição dos trabalhadores de segurança pública, a condição vexatória na qual eles são submetidos, tanto no seu processo de treinamento, como na situação hoje, por exemplo, dos policiais federais, com um dos maiores índices de suicídio entre polícias federais em todo o mundo. Devo dizer aqui também que essa ciência social acadêmica tem se recusado constantemente a apresentar uma análise crítica, a formular, nas palavras de Darcy Ribeiro, uma teoria do Brasil, para entender e compreender melhor qual é a condição do nosso povo. A partir dessa análise, eu devo dizer que essas ideias de que a escola e a universidade deve ser uma escola sem partido, não tem nada mais equivocado do que achar que a universidade hoje é um aparelho reprodutor do pensamento crítico, muito pelo contrário. É um aparelho ideológico de Estado, utilizado para criar uma massa reprodutora de teoria estrangeira, uma massa amorfa que não consegue identificar no Brasil quais são seus problemas e querem apontar do lado de fora, importando teorias de fora, seja Foucault, seja Bourdieu, seja qualquer teórico estrangeiro de fora, para dizer que o Brasil é ou não é. Só o Brasil, só os teóricos brasileiros, a partir da análise efetiva da realidade brasileira, têm condição de apontar o que o Brasil é, o que o Brasil não é e o que o Brasil pode ser. O aluno que está na universidade pública, ele tem a obrigação de olhar para 72% dos brasileiros que ganham até 2 salários mínimos, segundo os dados do IBGE. Ele tem a obrigação de observar a condição de superexploração do trabalhador brasileiro. Trago aqui os dados do DIEESE, que apontam que o salário mínimo necessário para o mês de fevereiro deveria ser de R$ 3.658. O salário mínimo que a gente tem hoje é completamente diferente, R$ 937. R$ 937. Quem sobrevive com R$ 937? Ninguém. Bom, mais que isso, o cientista social tem a obrigação de observar a própria ciência social a partir de uma perspectiva crítica, de maneira que seja possível observar como a colonização intelectual da universidade promove uma alienação dos próprios estudantes pretensos revolucionários em achar que tem condições absolutas,
de observar a realidade brasileira. São alienados da realidade brasileira. São alienados. E, por último, dizer o seguinte, para depois fazer a exposição dos dados. O objetivo do desenvolvimento do aparelho repressivo no Brasil, e com isso, eu quero apresentar aqui, trata-se de como o Estado utiliza seus policiais, inclusive na própria individualidade. Porque é inadmissível que um trabalhador como policial militar não tenha direito à greve. É inadmissível que os trabalhadores da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Militar não tenham carreira única, não tenham ciclo completo, uma burocracia atrasada, uma burocracia que não entrou no processo de desenvolvimento. Lembrar a todos os presentes que o Estado hoje é o principal violador de direitos humanos. E através disso que se entende como razão de Estado, ou seja, o Estado alcançar todos os seus objetivos no sentido de governar e manter o conceito maquiaveliano, a razão de Estado hoje não é a mera manutenção do poder de Estado. A razão de Estado hoje também é uma manutenção de classe. Porque se existe um discurso aqui contra o capital financeiro, contra essa reforma da Previdência, é um discurso, sobretudo, a se observar como tem sido feita, como tem sido propagado na mídia, tanto nas redes sociais como na mídia oficial, a ideia de que não é necessária a auditoria da dívida pública. A ideia de que tanto essa reforma da Previdência como a PEC 241, depois PEC 55, foi necessária a PEC 55, mesmo na teoria keynesiana, para não dizer que é teoria marxista. Zé Mário está aqui, pode comprovar para mim, o grande economista Zé Mário está aqui, pode comprovar para mim que a falta de investimento público não cria demanda efetiva, não gera trabalho. Foi muito bem explanado pela Ana Georgina, né? O Brasil é um país em que em 2012 morreram 56.337 pessoas, segundo o mapa da violência. Nesse mesmo ano, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 229 policiais militares morreram. No ano de 2014, 398 policiais foram mortos. Em 2015, 358 policiais militares foram mortos. Se vocês acham essas estatísticas alarmantes, tentem fazer um exercício angustiante de imaginar a família desses policiais. Tentem imaginar como ficará a condição das famílias desses policiais com a eventual aprovação da reforma da Previdência. Tentem imaginar, por exemplo, que, já que foi citada essa questão dos policiais que ficam na corporação, tente imaginar que a maior parte dos policiais morre fora do serviço. A maior parte dos policiais morre pela condição de serem policiais. Porque a criminalidade no Brasil é produto da nossa condição de subdesenvolvimento. E não vai ser resolvida, muito pelo contrário, com a reforma da Previdência, com esses tipos de reformas que estão sendo implantadas pelo governo, como muito bem o Marcelino Galo pontuou, o governo golpista. Essas reformas, elas não vão resolver a nossa condição de subdesenvolvimento. Pelo contrário, citando André Gander Frank, vão alarmar a nossa condição de desenvolvimento do subdesenvolvimento. Por último, a exposição dos dados aqui para expor como essa atual reforma da Previdência é uma exposição, uma forma aparente tão clara da nossa ontologia, da nossa essência de subdesenvolvimento, que não existe nada parecido em lugar nenhum. Os sites especializados, inclusive uma emenda aditiva à PEC 287, evidencia os dados de aposentadoria dos outros países. São eles: nos Estados Unidos não há idade mínima para a aposentadoria policial. Cumpridos de 20 a 35 anos de serviço, a depender do Estado, pela forma como se articula lá, o policial tem o direito à sua aposentadoria, sendo que em alguns estados ele tem um direito integral a acesso da saúde pública. Plano de saúde. Na Inglaterra, um mínimo de 50 anos, cumpridos pelo menos 25 anos de serviço. Na França, mínimo de 52 anos de idade, cumprido pelo menos 27 anos de serviço. Na Itália, mínimo de 53 anos de idade, cumprido pelo menos 33 anos de serviço. Na Argentina não tem idade mínima. É o interstício nos limites de 20 a 30 anos de serviço a depender da idade. Independente de idade, perdão. No Chile, mínimo de 55 anos, cumprido 20 anos de serviço. Na Colômbia não existe idade mínima, mas se cumpre 18 anos de serviço, você já tem o direito à sua aposentadoria. Imagine, a Colômbia, qual era a condição da Colômbia 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Mesmo a mídia agora aí, você veja os filmes, leia livros,
Você vai enxergar a Colômbia dominada pelo narcotráfico. Uma Colômbia hoje se recuperando desse domínio, não recuperou completamente, mas se recuperando desse domínio, 18 anos de serviço você tem direito, você é policial, tem direito a essa aposentadoria. O que o Brasil quer para os seus policiais? O que o Brasil quer para a sua população? Então eu levanto também, assim, considerando que o policial, por exemplo, no caso da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, o policial entra pelo menos com 25 anos, vamos lá, 49 anos para ter o acesso integral à sua aposentadoria. Você imagina um policial segurando um fuzil com 74 anos? Você imagina um policial correndo atrás de bandido? Você imagina um policial fazendo policiamento de fronteira com 74 anos? Você, André, você imagina 74 anos um policial fazendo policiamento na fronteira? Não existe. Não existe. Entende? Então, com a exposição desses dados, eu quero lembrar a todos que é preciso estabelecer a realidade dentro da academia. É preciso estabelecer o interesse público dentro da academia, porque o estudante que está na universidade pública, ele recebe investimento do Estado para contribuir para o Estado. Não é para disputar ego dentro da academia, não é para dizer quem escreve mais bonito, quem escreve melhor. E dizer também que o político, a forma política, tem que entrar na questão acadêmica, necessariamente. E além de entrar na questão acadêmica, esses eventos aqui, a segurança pública, os profissionais de segurança pública têm que estar presentes na academia. Tem que estar presentes na academia, tem que disputar a academia, porque a academia é muito boa, é muito perfeita para apontar os equívocos da polícia hoje, e digo isso de uma maneira autocrítica como membro da academia. É muito boa para apontar os equívocos da polícia hoje, mas ignora completamente as condições que são submetidas os policiais. Sejam policiais militares, civis, federais, rodoviários federais. Com essa reflexão, encerro minha fala, pedindo qualquer desculpa pelo tempo. Bom, então...